Fala galera, eu sou o Sony e esse é o Game Replay News. Hoje a gente vai mergulhar num universo onde os verdadeiros revolucionários dos games vivem nas sombras. Esqueça Mario, GTA ou Call of Duty. Hoje o papo é sobre os jogos que mudaram a indústria dos games, sem nunca ganharem os holofotes. Eles não venderam milhões, não foram GOTY, mas sem eles talvez nem existisse o seu jogo favorito. Então se ajeita aí, pega uma água e bora conhecer esses verdadeiros heróis desconhecidos do mundo gamer. Antes de começar, pensa rápido, qual foi o jogo que mais mudou sua visão sobre videogames? Aposto que você pensou em algum clássico, mas e se eu te dissesse que algumas das ideias mais revolucionárias vieram de games que pouca gente conhece? Hoje a gente vai viajar por décadas de inovação escondida. Vai ter jogo indie, jogo experimental, jogo que flopou e ainda assim moldou o futuro dos games. Terrifier Dwarf Fortress, o caos que moldou o sandbox. Começamos com Dwarf Fortress. Esse jogo tem visual de planilha de Excel, interface hostil, curva de aprendizado insana e mesmo assim criou as bases de muitos jogos sandbox modernos tipo Minecraft, RimWorld e Terraria. A ideia de um mundo completamente gerado por algoritmos com simulações complexas de vida, civilização e até sanidade mental veio daqui. Se você já viu algum streamer falando esse jogo tem permadeath e colônias aleatórias, já pode apostar que Dwarf Fortress estava lá no DNA. Outcast, o mundo aberto antes do mundo aberto. Lançado em 1999, Outcast foi um fracasso de vendas, mas foi um dos primeiros jogos a realmente oferecer um mundo aberto 3D com liberdade de exploração e narrativa dinâmica. Antes mesmo de GTA 3, ele já te deixava interagir com diferentes facções, explorar cidades alienígenas e tomar decisões que impactavam o mundo. Foi muito à frente do seu tempo, mas o público e os PCs da época não estavam prontos. Pathologic, o desconforto como design. Poucos jogos foram tão ousados quanto o Pathologic de 2005. Esse jogo russo parece quebrado, lento, até frustrante, mas tudo isso é intencional. Ele te coloca numa cidade morrendo de praga e você precisa sobreviver como médico, sem nunca saber se suas escolhas estão salvando alguém ou só piorando as coisas. Nada é explicado, nada é fácil. Esse jogo ensinou uma lição poderosa. Jogos não precisam ser confortáveis para serem inesquecíveis. Zork, o texto que abriu os mundos. Zork, um jogo só de texto dos anos 80, pode parecer uma relíquia, mas foi ele que abriu as portas para a narrativa interativa, plantando as sementes de tudo que a gente vê em The Witcher, Disco Elysium ou Life is Strange. Com um parser de texto onde você escrevia seus comandos, Zork mostrava que a mente do jogador era mais poderosa que qualquer gráfico. Você escrevia acender lanterna e pronto. A aventura ganhava vida na sua imaginação. Enemy Zero, o som como mecânica. Enemy Zero, lançado para o Sega Saturn, usava uma ideia genial. Você só ouvia os inimigos, isso mesmo, invisíveis. Você tinha que usar fones de ouvido para saber onde eles estavam. Esse tipo de design focado no som como mecânica principal inspirou dezenas de jogos de terror como Dead Space, a Amnesia e até The Last of Us, mas Enemy Zero nunca chegou perto do sucesso desses outros títulos. Echo the Dolphin, a estranheza experimental. Parece piada, mas Echo the Dolphin era um dos jogos mais experimentais dos anos 90. Controlar um golfinho em um mundo oceânico que misturava física realista, alienígenas e mensagens ecológicas, sim, era bizarro, mas era também uma tentativa corajosa de fazer algo que ninguém esperava de um jogo de mascote. E ele influenciou, ainda que indiretamente, muitos jogos modernos que tentam criar sensações únicas, como ABZs e Journey. Receiver, a arma mais realista dos games. Receiver é um FPS
indie em que cada arma tem que ser operada como na vida real, sem HUD, sem mira automática, sem R para recarregar. Você precisa destravar o ferrolho, colocar uma bala de cada vez, puxar o cão e tudo mais. E o que isso ensinou? Que imersão vai além de gráficos. Ele virou referência para quem quer realismo tático, como Escape from Tarkov e Ready or Not. The Void, o jogo que te pergunta por quê. Fechando a lista com chave de ouro, temos The Void, outro jogo russo, visual psicodélico, mecânicas quase impossíveis de entender, mas uma filosofia profunda sobre vida, morte, arte e sacrifício. Não é sobre vencer, é sobre o que você está disposto a perder para continuar. Jogos como esse mostraram que sim, videogame pode ser arte de verdade. É isso, galera. Esses jogos talvez nunca tenham entrado em nenhuma lista de os mais vendidos, nem ganhado troféus de ouro no The Game Awards, mas sem eles muita coisa que a gente joga hoje simplesmente não existiria. Eles foram sementes, foram faíscas, e mostraram que nem sempre é preciso fama para fazer história. Se curtiu esse mergulho nos bastidores dos games, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta qual jogo pouco conhecido você acha que deveria estar nessa lista. Eu sou o Sony e esse foi o Game Replay News. Valeu demais por assistir e até a próxima.